dia em que o Corinthians parou o Chelsea no Mundial de 2012. Vamos ver aí. O jogo era deles. Até que algo inexplicável começou. Bola pra área! Chamou os do outro lado. Bateu pro gol! Limpou, pé direito, bateu! O Dominicano. Uma torcida Eu tô falando, que fez não vi esse jogo. sacrifícios, que vendeu muito carro, novo, né? moto, casa, fizeram empréstimos. Se fossem derrotados, perderiam literalmente tudo. Só que isso jamais passava em suas cabeças. Chute neutro. Primeiro vídeo que eu tô assistindo desse canal. Várias disseram que o Chelsea estava com um time fraco pro Mundial. Será que é verdade isso? De um lado estava o Cech, David Luiz, Lampard, Amires, Cole, Mata, jogadores que fizeram parte da conquista da Champions League. Enquanto o Corinthians de Emerson Sheik, Paulinho, Chicão, Cássio e companhia haviam erguido o troféu da inédita Libertadores do clube, após 100 anos de existência. Superando Contra o Boca, né? Boca Juniors em embates de tirar o fôlego, tanto na ida quanto na volta. O Timão tinha o Tite no comando, treinador que teve uma grande história de superação dentro Na época que o Tite era bom, né? Porque hoje em dia, meu amigo, que queda, né? Nos trabalhos de dele. eliminado na pré-Libertadores a campeão da mesma. Já os Blues tinha nada menos que o Rafa Benítez, o espanhol que havia orquestrado um dos maiores feitos da história do futebol, o Milagre de Istambul, em 2005 com o Liverpool. Era fato que o Chelsea passava por uma grande reformulação. Que é isso, cara? Só que essa reformulação Aquecimento? um time com valor de mercado em mais de 454 milhões de euros, havendo um aumento de 21% em relação ao time que ganhou a Champions League. Como era de se esperar, nas semis do Mundial, os Blues enfrentou o Monterrey e venceu por 3-1, enquanto o Corinthians enfrentou o Al Ahly, mas o Timão passou ganhando por 1-0, com gol de Sempre o Al Ahly, né? É sempre esse Al Ahly, desde 2012. Guerreiro. Com os finalistas definidos, a partir de agora era guerra. Yokohama nunca esteve pronta para a invasão corintiana. Caramba, clima de filme, né? Edição. Dia do jogo. 30 mil torcedores estavam presentes e fizeram com que os jogadores se sentissem no Pacaembu. Organizaram uma bela apresentação antes da partida, mas o verdadeiro show estava prestes a começar. O estádio iria receber os dois melhores times do mundo de 2012, e um deles seria o maior de todos. Os dois times entraram em campo e a ansiedade era imensa. A arbitragem era do turco Cüneyt Çakır, que havia se tornado árbitro FIFA em 2006. Em 2012 apitou em Desculpa se eu tô um pouco calado demais, é porque realmente eu não sei nada dessa história desse Mundial. Eu não vi praticamente nada. Só vi o gol, pra não falar que eu não vi incrível nada confronto entre o próprio desse Chelsea jogo. e Barcelona, e também integrou ao quadro da arbitragem da Euro naquele ano. E com isso, o juiz apitou o começo da partida. Um jogo que acumulava valores emocionais para os dois lados. Só de olhar pro Sheik, parecia que ele estava naqueles dias especiais. O Fábio Santos também parecia super confiante. O Chelsea tinha em seu DNA realizar lançamentos e o pequeno Juan Mata não conseguiu chegar nela a tempo. Foi um começo duro, o Chelsea estava em cima em todas. O Corinthians tentava fazer algo para diminuir o âmbito dos Blues e tentava esfriar o jogo no começo. Tem que tentar dar uma esfriada, não O tem Timão jeito. começou a chegar com seu jeito único de Estabilizado tabelar, nos caras. mas o Ramires, que vivia uma boa fase, estava na cobertura. Mas o Corinthians também tinha um grande meio-campista, que recebeu mais uma bela bola após Que mais jogada. uma grande jogada, mas foi bloqueado pelo azar. Esse confronto entre David Luiz e Sheik foi a primeira de David diversas. Nesse momento, os jogadores do Chelsea perceberam que não seria fácil. Não só pelo nível do adversário, mas porque ali era como jogar fora de casa. A concentração do Corinthians era fora do normal. O Fábio fez a leitura precisa nesse lance, porque se a bola passasse, o Moses ficaria cara a cara com o cara. Cara, se a bola passa aqui é problema, hein? Ele também fez a leitura certa no contra-ataque, mas o passe não foi preciso. Logo em seguida, o Torres foi carregando e a bola sobrou pro Moses, que chutou em cima do Fábio Santos. Depois o Torres chutou, mas acabou ganhando o escanteio. Só que esse escanteio não seria um qualquer. O Chelsea fez a cobrança e o Keio, com seu 1,93 m, subiu mais do que todos e tocou de cabeça. Cara, A bola ficou 1,93 m, limpa pra afastar, mas no reflexo, ele acabou tocando pra dentro da área. Ela sobrou de novo pro Keio. Não Nesse é possível ter perdido esse gol. mundo parou. Tudo que passava na cabeça de todos era: Cássio, está em suas mãos. Só você Nem fudendo pode que ele nos defendeu salvar. isso. E ele salvou. Nem fudendo. Não, se eu vejo um lance desse na TV, eu já saio, né, no momento assim, eu já falava, beleza, aqui já foi. O Corinthians vai ser campeão, porque não tem como, pô. Olha o lance, pô. Olha, a bola não entrou, tá ligado? Olha isso, era pra ser mesmo. A defesa meio, né, coisado, podia muito bem ter passado aqui, não passou, mano. Olha isso.
Até ele tava procurando a bola. É um milagre daqueles que Milagre. eternizam jogadores na história do futebol. Mesmo assim, os Blues continuou criando e acumulando um grande volume de jogo. O timão parecia ter sentido o golpe. Esse lance foi um grande exemplo. O Corinthians precisava mais uma vez esfriar o jogo de alguma forma. E o Sheik era especialista nisso. Sofreu uma falta do Ramires que parecia onipresente no jogo. O juiz parou para acalmar os ânimos dos jogadores e disse ao Ramires que seria sua última advertência. E isso acabou diminuindo suas chegadas. O Chelsea tinha uma grande arma. Olha o Oscar aí. Oscar, que para muitos era para ser o titular no time, acabou perdendo sua vaga quando Rafa Benítez assumiu o comando técnico do clube. Até que o Danilo fez uma jogada ousada. Mesmo com o time sob pressão, deu uma linda caneta no Ivanovic. Só que do outro lado, o Cole tentou fazer a mesma jogada, mas o Jorge Henrique provavelmente devia ter tomado uma caneta assim nos treinos e estava esperto com esse lance. A partida voltou a ficar equilibrada, graças aos jogadores experientes do time do povo. O Rafa Benítez estava perdendo a paciência e foi a loucura quando viu o Mata praticamente entregar a bola para o jogador mais perigoso do timão. Era a chance do Sheik, 2 contra 2. Com muita facilidade, o Davi apenas se colocou na frente e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Bom, essa o Sheik acabou perdendo para o Davi. Será que a próxima ele ganhou? O Jorge Henrique tentou uma finalização de fora da área, tentando surpreender o Tchek. Ramires fez um lançamento para o Fernando Torres. A bola viajou e acabou correndo demais. Quando tentou evitar a saída, acabou se enroscando no carpete. Pouco depois, o Sheik percebeu seu companheiro igual o Joel, né? Paulinho ajeitou, bateu, mas foi pra longe. Mesmo com essa oportunidade, agradeceu o Sheik e depois afastou uma bola pra longe. Eu não tenho ideia, né? Porque eu sei que foi 1-0, mas eu não sei se o gol foi no final ou se foi tipo um gol no começo do segundo tempo, depois teve que ficar segurando o jogo todo. Vamos ver. Você voltou a ter as suas oportunidades e teve uma falta bem questionável. O Davi Luiz, que tinha uma certa capacidade de bater faltas de longe, decidiu arriscar. A cobrança foi péssima, batendo na barreira. Só que no contra-ataque, com um rapidíssimo shaking, foi mais uma vez parado por ele. Em contrapartida, o Fábio Santos engolia o Moses. Não dava nenhuma chance, tanto em finalizações, tentativa de cruzamentos e dribles. Junto com o Paulo André, parecia um muro. Tanto é que o Rafa inverteu as pontas um tempo depois. Guerreiro deu uma linda caneta no Cahill, mas logo em seguida, cavou um pênalti, que não foi assinalado pelo juiz. Ele achou que foi pênalti. E o Moses, mais uma vez, parava em uma parede chamada Fábio Santos. Parede que caiu durante o cruzamento do Cole. A sorte era que o Fernando Torres estava impedido. Após arremesso lateral, Guerreiro subiu. Parecia que ia perder, mas deu um belo chapéu. E viu o Sheik entrando no facão. E como um camisa 10, fez um passe que furou ali. Mas o Sheik não pegou bem na bola. Era uma grande oportunidade e o Tite sabia muito bem disso. No lance seguinte, o Lampard dominou com categoria e lançou o estilo futevôlei. Era a hora do Moses ganhar pelo menos uma do Fábio Santos, mas não conseguiu finalizar o gol. Pelo menos conseguiu um arremesso lateral. Em um lance muito semelhante, Azar fez um lançamento nas costas do Fábio. Moses ficou cara a cara com o Cássio, mas o Paulo André estava na cobertura para evitar a finalização. Isso aqui é um gol, né? Isso aqui foi um gol pro Corinthians. Eu achei que fosse uma defesa do Cássio, né? Ia ser mais uma. Cássio. Mas, pô, se o cara chega pra chutar aqui, acho que era gol. O Paulo André estava na cobertura para evitar a finalização. Moses não acreditou na chance clara que tinha. O Corinthians tentava equilibrar as coisas novamente. E o Guerreiro, dentro da área, saiu de 2 jogadores. Chutou, mas o Cahill bloqueou a bola, que sobrou, e ele deu um grande passe pro Sheik. Era uma bola difícil, vinha quicando e estava quase sem ângulo. Ele não conseguiu. Teve muita chance Apesar também, disso, estava fazendo a partida sublime. Esse foi o primeiro lance do Azar na direita, mas o Fábio Santos não estava nem aí pra ele. Lampard mais uma vez deu um passe longo, mas ele quis chutar com a perna direita e o Cássio encaixou facilmente. E agora, o Fábio Santos estava livre para finalizar pro gol. Ele só não sabia que geraria um grande contra-ataque. E quando a bola chegou no Moses, ele parou, pensou, ajeitou e colocou a bola onde queria. Mas ele não contava com um goleiro de quase 2 metros chegando inteiro na bola. O Chelsea parecia melhor no jogo e o Guerreiro decidiu esfriar os ânimos. Se a luva fosse um pouquinho menor ali, era caixa. Entendimento no tornozelo direito e também no seu joelho, que já não estava 100% desde o início do torneio. Só que mesmo assim os Blues ainda era extremamente perigoso e finalizou com os caras estão pressionando mais agora, firme. Todas as jogadas eram como se fossem as últimas de suas vidas. E foi o momento em que o juiz apitou o final do primeiro tempo. O saldo ainda era positivo, conseguiu durante o jogo fazer pequenas mudanças de... Cara, olha isso, foi tudo isso até agora e foi só o primeiro tempo. Olha o tanto de chance que já teve para ambos os lados. O Corinthians também teve chance com o Emerson Sheik. Posicionamento dos jogadores e conseguiu equilibrar o jogo. E assim começou o segundo tempo, que ficaria para a história. O Sheik fez exatamente o que o Tite havia lhe pedido, um carrinho do jeito que a torcida gosta. Mas não esperava que faria o mesmo com ele, que deitou e rolou em campo. Nos dois sentidos, claro. Chelsea começou chegando firme em todas e o Rafa Benítez apoiava.
E não demorou muito para o Chelsea chegar com perigo, mas o Corinthians estava bem ajustado e conseguiu bloquear mais um chute. O Timão buscava explorar aquela grande característica de tabelar rapidamente, mas não conseguia furar o bloqueio. Logo em seguida, o Hazard recebeu uma bola açucarada. Era a chance de... Dá pra dizer que o Cássio pegou também. Cássio, mais uma vez, salvou o Timão. O Mata tinha uma grande... Caralho, Alessandro, mano. Contra o Fernando Torres, mas estava impedido. Foi uma sequência de lances de perigo. Será que realmente o Tite acertou em suas mudanças? A torcida estava lá, acreditando, profetizando até, com um vigor incansável de Sheik, que voltou para marcar, e uma belíssima tabela entre Guerreiro e Fábio Santos foi o suficiente para incendiar a torcida mais uma vez. O Guerreiro foi acionado, dominou no peito e já estava de olho no Paulinho. Poderia abrir o placar agora, mas dessa vez foi quase. Rafa Benítez já começava a ficar tenso, percebendo que o Corinthians podia responder os ataques na mesma proporção. Chicão encontrou Paulinho, que deu um passe de letra. Jorge Henrique devolveu de cabeça. Paulinho ficou livre para finalizar, mas preferiu o Danilo. Ele cortou para dentro e finalizou. A zaga bloqueou, mas a bola sobrou e ela Agora eu tinha que gosto. escolher para quem ia ficar. A torcida que fez É agora o gol? sacrifícios possíveis, Acho que que viu seu time fazer milagres no primeiro tempo, viveria mais uma grande emoção. E a bola acabou escolhendo. Só poderia ser você, Paulo Guerreiro. Caralho, que doideira, mano. Em quanto tempo de jogo foi isso? Não sei, Luciano, se vai dar Corinthians, mas a emoção que eu tô sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida. É o Neto? Ainda faltava cerca de 20 minutos. Puta que pariu, faltava 20 minutos ainda. Eu tinha quase certeza, porque, que nem eu disse, eu nunca vi sobre, né? Por isso que eu tô vendo esse vídeo que me mandaram. Caralho, faltava 20 minutos ainda pra acabar o jogo, mano. Puta que pariu, muito tempo. Levava atenção até o último lance da partida. Mas é aquela catimbinha, né? O Corinthians Rafa deve ter Benítez feito. começou a dar instruções ao Oscar, e sua fé agora estava no mesmo milagre que houve em Istambul. Só que o Sheik conseguiu ganhar um embate contra o Davi Luiz, que foi parado de maneira dura, acabou levando o cartão amarelo. E foi o momento que o Oscar entrou no jogo. A ideia era procurar o Fernando Torres, para que ele conseguisse decidir. O jogo ficou ainda mais aberto, mas o Sheik estava impedido. Houve mais uma alteração. Aspilicueta entrou no jogo. Ele que 10 anos depois, seria o titular no próximo Mundial de Clubes disputado pelo próprio Chelsea. Mas nesse momento, ainda não era um grande jogador. Daí em diante, começou o chuveirinho. Foi então que o latereio do Aspilicueta encontrou o Fernando Torres. De novo, a bola respingou na zaga do Timão e sobrou totalmente livre. Não, é impossível você perder esse gol, irmão. Fazer o gol. Não, Mas não. o gigante se lançou na frente da bola e defendeu o indefensável. Pô, é impossível. É o que eu falo, mano. Tem coisa que é o destino, mano. Depois daquele lance do primeiro tempo que o Cássio pegou a bola e ela não entrou, foi em cima da linha, mano. Até o Cássio ficou procurando onde estava a bola, tá ligado? O cara perdeu um gol desse aqui, é inacreditável. Se Mano. lançou É na o frente destino da mesmo. bola e defendeu o indefensável. O Cássio é gigante também, né? Cresceu pra cima dele. Guerreiro sairia do jogo e o Davi Luiz reconheceu a partida do peruano. Com o joelho lesionado, entrou em campo nos 2 jogos. Sabia que a cada corrida seria um sacrifício. Fez jus ao nome que carregava nas costas. O Chelsea praticamente em seguida colocou o Marinho no lugar do Hazard. Os Blues tentavam, mas parava no Cássio. Já era 43 do segundo tempo e o time londrino, de onde quer que estivesse, procurava o Fernando Torres. Mas algo inesperado aconteceu. O Cahill aparentemente agrediu o Sheik. O juiz Caralho, foi acabou expulso. expulsando o jogador da partida. Ele foi a loucura. O time estava em desvantagem numérica e também no placar. E agora o Tite tomaria uma das suas piores decisões. Colocou o Wallace para fazer uma linha de 5 defensores na zaga. Ele tirou o Sheik e assumiu todos os riscos. A princípio ajudou afastando muito bem uma bola da grande área. Só que logo em seguida, gol do Chelsea. Ah, então vai dar impedido, né? Mas o bandeirinha marcou o impedimento. Anos depois, o próprio Tite Eu disse não tinha a menor ideia que o Chelsea tinha feito esse gol aí. que não era para ter colocado o Wallace no jogo, para evitar a desincronia na linha defensiva. Faltava apenas 3 minutos para acabar o jogo. Os jogadores do Chelsea não acreditavam. O último lance do jogo era do Chelsea. O Fábio Santos perdeu o tempo da bola. Era a Nossa, que última drama. chance de empatar. Se ele perdesse o gol, o título já era do Corinthians. Mas se fizesse, a partida iria para prorrogação. Então, a bola pegou na trave e o Paulo André jogou para fora. Final Meu de Deus, jogo. eu li assisto o vídeo baixo, mas é abaixo. Corinthians se tornou Ia tirar o o fone. maior time do mundo em 2012. Houve muito sofrimento, tensão do começo ao fim. Às vezes não é o mais rico, o mais técnico que vence, é o que acredita, é o que luta até o fim, é o que carrega a alma de milhões dentro de campo. Diziam que o mundo ia acabar em 2012, mas naquela noite
ela apenas parou para assistir Milagre em Preto e Branco. Isso aí é muita verdade, tá? Isso aí é muita verdade. Não, nem sempre o melhor ganha, né? Tudo bem, tem mais chance? Tem mais chance. Se tivesse casa de aposta na época, eu acho que não tinha, né? 2012, o favorito provavelmente ia ser o Chelsea, né? E por muito. Mas a raça, né? A vontade de ganhar, ela diz muito sobre também, né? O Corinthians foi muito bem aí nesse título, eu não tinha visto todo. E é isso. E é o último campeão mundial, né? O último time brasileiro que foi campeão mundial foi justamente o Corinthians nesse jogo aí, 2012. Quando será que algum brasileiro vai ganhar um mundial, hein? Já estamos em 2026 e ainda nada.